pessoal, beleza? Vamos comentar aí esse jogo, Vasco e Cruzeiro, né? Da derrota do Vasco de 1-0 para o time do Cruzeiro, em Minas. O jogo aconteceu há pouco tempo. Eu não consegui fazer o pré-jogo com vocês, tá? Aconteceram muitas coisas no final de semana e não consegui fazer o vídeo do pré-jogo, mas vim aqui fazer o vídeo do pós-jogo. Essa derrota que marca a demissão de Carille do comando do Vasco. Carille foi demitido. Pedrinho, na entrevista, disse que assumiu, né? Deu uma entrevista ali na Net Vasco, conferi há pouco. Ele assumiu a total culpa, disse que o cara ele foi isso que ele conversou com o técnico, com o treinador, e a culpa é dele, de toda essa situação e tudo, e de fato a culpa é do Pedrinho pela questão de insistir em um trabalho que não evolui. O Vasco não evoluiu. Eu desafio a vocês a me apontarem uma evolução que o Vasco teve do Carioca pra cá. Não tem evolução. O Vasco é um time lento, é um time que não consegue exercer transições, é um time que tem dificuldade de fazer a transição de bola da zaga pro meio-campo é inexistente, e com isso tem muita dificuldade de atacar. Vive de lampejos do Verratti para decidir a partida, onde todas as jogadas tem um final que é o cruzamento na área pro Verratti. E nada além disso. O Vasco não é um time criativo, o Vasco basicamente não tem jogadas ensaiadas. Eu acho que teve uma jogada ensaiada, foi mal executada hoje no jogo contra o Cruzeiro. O Vasco então não tem jogadas ensaiadas, não é um time entrosado, não é um time que tenha uma aproximação dentro de campo, e o Vasco continua a jogar mal. E assim, o Vasco poderia ter ganhado do Cruzeiro, tá? O Vasco foi mais time no primeiro tempo que o Cruzeiro, teve mais oportunidades, só que é o velho dilema do futebol, gente. Quem não faz, leva. E o Vasco levou, né? E depois não conseguiu atacar. Mexidas totalmente equivocadas, botou Lloyd Augusto, sabe? Eu entendi que ele quis ali botar um ataque, né, mais forte com Coutinho e Garré, mas que não surtiu efeito. Coutinho já estava cansado no jogo, apesar de ter cumprido os minutos. Coutinho muito cansado no jogo, não resultou em nada positivo, né? Ali, chutes equivocados. Eu não entendi porque o Vitor Luiz estava cobrando escanteio. Desculpa até um pouco a minha cara, que eu tô um pouco cansado. Mas eu não entendi porque o Vitor Luiz estava batendo falta, o Vitor Luiz estava cobrando escanteio, sendo que não estava dando certo. Foram péssimas cobranças de escanteio, péssimas cobranças de falta, né? Não tinha ali minimamente um jogador capaz. Ele não é um jogador capaz de jogar no Vasco. Eu entendo que o Piton foi poupado, é necessário que o Piton seja poupado. É necessário que o Piton tenha uma administração de minutos jogados, né? Para evitar lesões e tudo mais. Só que, cara, o Vasco não tem reserva na lateral esquerda. O Vitor, é impressionante, o Vitor Luiz não consegue jogar futebol, não consegue praticar o esporte futebol, cara. Péssimo a partida toda. Ah, mas ele não vem jogando. Cara, o cara não conseguiu acertar um cruzamento pelo alto. É tudo a meia altura. Ele não tem força pra levantar a bola na área, cara. Então, assim, um jogo ridículo do Vitor Luiz. O Vasco, ele se mostrou que mesmo com times fracos, o Vasco gosta de se tornar uma presa. O Vasco gosta de se tornar uma presa fácil pra times fracos, né? Foi assim com o Porto Cabedelo, que pressionou, mas podia ter tomado contra-ataques contra o Lanús, né? Contra o Ceará, foi assim. Contra o Sport teve dificuldade. Contra o Santos teve dificuldade. O Santos é um time que vai brigar pra cair, gente. Brigar pra não cair. E o Vasco estava ali, tomou 1-0. O Vasco teve que virar o jogo. E o Vasco não consegue ganhar do Lanús em casa, né? Não sai do 0-0 e perdeu de 1-0 pro Cruzeiro. E é um trabalho que não evolui, é um trabalho que você não vê o Vasco, poxa, o Vasco pelo menos melhorou esse aspecto. Não, o único jogo positivo que o Vasco fez foi contra o Flamengo. O Vasco jogou de igual para igual no primeiro tempo. E só. O Vasco não tem evolução. O time do Vasco não tem evolução. E isso, o time não apresentar evolução, a culpa principal é do técnico. Porque é o técnico que treina esse time. O técnico que ensaia as jogadas. O técnico é que exerce a função tática nesse elenco. E o Vasco é um bando em campo. O Vasco não consegue fazer uma transição da defesa pro meio campo. Não tem jogadores. Gente, eu tava numa festa antes de ver o jogo, né? Festa de amigos e tal. Vimos o jogo do Flamengo e Corinthians. Cara, olha a transição do meio campo do Flamengo. É ridículo você comparar isso com o Vasco. Os caras têm pelo menos 3 opções de toque. Os jogadores da zaga têm 3 opções de toque. No mínimo. Os jogadores se apresentam. Os jogadores vêm pra receber a bola. O time do Vasco isso não acontece. O pessoal fica esperando a bola. O Coutinho fica esperando a bola. O Nuno fica esperando a bola. Aí tem que voltar o Hugo, porque os zagueiros não conseguem sair com a bola, os laterais não conseguem. Aí nisso que o lateral não consegue, ele não toca pro volante, volta pro zagueiro, o zagueiro gira a bola pra tentar ir pelo outro lado. E muitas vezes isso acontece em um contra-ataque, onde é pra você fazer uma jogada de velocidade, pra você chegar à frente, o que demonstra que o Vasco é um time lento. O Vasco não consegue fazer esse tipo de jogada. Ele espera o seu oponente se organizar, pra aí sim ele resolver atacar. E não vai dar certo, porque uma das qualidades de times são você pegar o outro time no contra-ataque. Foi assim que o Corinthians fez com o Vasco no 3-0. Foi assim que o Flamengo fez hoje com o Corinthians no 4-0. O Vasco não consegue.
E eu digo mais, o Vasco tem limitações técnicas gravíssimas. E aí é culpa do Pedrinho de não montar um elenco de qualidade. Porém, mesmo tendo deficiências técnicas, o tático é o treinador. O treinador não consegue exercer uma função tática, não consegue exercer uma variação de equipe. Cara, ele não consegue. O que o Carille fez de melhora? Ele conseguiu puxar o Hugo Moura pro meio da zaga, fazer uma trinca de zaga pra conseguir sair com a bola. Foi essa mudança que ele fez em todos esses jogos. É isso que ele apresentou de evolução. Gente, não tem como. Não tem como você ter um treinador que não evolui, que não consegue evoluir o seu time taticamente. Você tem uma questão de limitação técnica, tudo bem, mas os jogadores não conseguirem se organizar em campo, isso é culpa do treinador. É culpa do jogador. O treinador tá treinando a equipe dessa forma. Os jogadores vão exercer o que eles treinam na semana, né, no jogo. É simples. Então o trabalho do cara ele não evolui. Então assim, o Pedrinho botou uma nota lamentando, mas tem que tomar decisões difíceis. Cara, é um trabalho que não evolui, um trabalho que não tem desenvolvimento. É a mesma coisa de janeiro. E estamos chegando em maio, hoje é 27 de abril. Estamos indo para maio. Um time que não consegue exercer uma evolução tática. Não estou cobrando aqui que os jogadores sejam técnicos, que deem show, que deem troca em 1000 passes durante a partida, que tenham jogadas de efeito. Não, a única coisa que eu cobro é a organização dentro de campo, que é o mínimo que o Vasco tem que ter por ter uma equipe limitada. E que outras equipes de menor expressão e de menor investimento são equilibrados, são organizados. E o Vasco não é. E aí perdeu pro Cruzeiro. E hoje no Campeonato Brasileiro se encontra com 7 pontos. Pelo menos tem 7 pontos. Mas poderia estar numa situação muito melhor. Mas por quê? Porque o Vasco não evolui. E grande culpa disso é do técnico. Então assim, no momento o Felipe vai ser o substituto. Creio eu que pelo menos taticamente o Vasco consiga evoluir, tá? Consiga diminuir as distâncias de linha, tá, que o Vasco deixa, mas o Felipe não é o cara para continuar. É queimar uma pessoa que é ídolo do clube que não tem a capacidade para gerir um time do tamanho do Vasco. Ele como jogador é uma coisa, ele como técnico é outra. Então precisamos de um técnico, creio eu, que será Fernando Diniz. Porque o Pedrinho gosta muito do trabalho do Fernando Diniz, já foi especulado na mídia que o Fernando gostaria de reverter trabalho que ele tinha feito no Vasco anteriormente, que foi um trabalho ruim. Ele gostaria de reverter isso, gostaria de fazer um trabalho de qualidade. Então nós ficamos aqui, né, no aguardo de quem será o novo técnico. Por enquanto vamos de Felipe, né? Se não me engano, o próximo jogo é da Sul-Americana. E após o jogo da Sul-Americana, voltamos para enfrentar o Palmeiras fora de casa, porque o Pedrinho vendeu o jogo, né? Então, o Vasco, ao invés de jogar, né? O Vasco já joga 17 jogos em casa, que ele não pode disputar contra Flamengo e Fluminense em São Januário. E aí, 2 jogos que o Vasco poderia jogar em São Januário, onde ele está invicto, o Pedrinho vem de um mando de campo, que é Palmeiras e Botafogo. E que pelo menos um desses o Vasco consegue ganhar, que é o Botafogo. O Palmeiras, eu realmente acho que o Vasco vai ter muita dificuldade de ganhar, pelo que vem apresentando, pela equipe que tem. Se o Vasco conseguir ganhar do Palmeiras, em São Januário já seria um grande feito. Agora, fora de casa, em Brasília, a perspectiva é basicamente o Pedrinho entregou 3 pontos pra Leila, né? Na verdade, entregou 6, né? Porque jogando contra o Palmeiras lá é mais difícil ainda. O Palmeiras não vai vender o mando de campo dele, ele vai jogar na casa dele. E o Vasco vendeu o mando de campo. Não sei por quê. Tá precisando de dinheiro? Não é vendendo jogos que você pode fazer em São Januário que vale a pena. Mas enfim. A decisão foi tomada já. Então o Vasco volta do jogo da Sul-Americana contra o Porto Cabejo. Volta para enfrentar o Palmeiras. Se não me engano, depois do Palmeiras vem jogo de Copa do Brasil contra o Operário. Primeiro jogo lá no Paraná. E após esse jogo da Copa do Brasil, nós vamos para jogar contra o Vitória. Então assim, são 4 jogos que, se o Vasco não tiver um técnico fazendo algum trabalho, pelo menos de organização, o Vasco está arriscado a ter 4 derrotas. O Operário não é um grande adversário, mesmo sendo campeão lá catarinense. Mas não é um grande adversário pro Vasco. Não é pro Vasco ter dificuldade contra o Operário. Vai ser uma partida justa, uma partida disputada, mas sem grandes dificuldades. E tá arriscado perder. Contra o Porto Cabejo também. Contra o Palmeiras também. E contra o Vitória lá, sem técnico, tem chance de perder também. Então assim, vivemos o pior cenário. Não sabemos se será o Felipe nesses 4 jogos. No princípio, o jogo inicial da Sul-Americana deve ser o Felipe deve comandar essa equipe pro próximo jogo. Mas esperamos que chegue um técnico pelo menos essa semana, até o final dessa semana, para começar um trabalho e desenvolver o Vasco e a gente conseguir sonhar com alguma coisa nessa temporada. Seja ela brasileiro, seja a Copa do Brasil, avançar, né, na Copa do Brasil, claro. No momento, Vitória, né, conquistar a Copa do Brasil não é uma realidade. E avançar também na Sul-Americana, pelo menos nas quartas e semis, tá? Dependendo do chaveamento. E essa é a realidade que o Vasco tem hoje. Questão de incompetência e deixar de ver um trabalho que não evolui. Teve 4 meses, basicamente quase 5 meses de trabalho, não evoluiu em nenhum ponto. O Vasco não evoluiu em nenhum ponto. O Vasco continua o mesmo bando do Carioca. E muita gente falou assim, eu não uso o Carioca como métrica, eu não vou cobrar do Carioca. Cara, pelo Carioca você avalia, você começa a avaliar no Carioca como é que está sendo o desenvolvimento do trabalho do treinador.
O Vasco no Carioca conseguiu ganhar partidas contra times pequenos do Carioca. Jogou contra o Volta Redonda, teve muita dificuldade. Um time da Série B. Teve muita dificuldade contra o Volta Redonda. Perdeu para o Fluminense, tudo bem? Ganhou do Botafogo, né? Um jogo ruim, mas ganhou do Botafogo. Vitória. E perdeu os 3 jogos contra o Flamengo. 3 jogos. E aí o pessoal fala, não, eu não avalio o Carioca. Carioca não é métrica. Já era uma métrica do trabalho do Carille. Mas não tinha os reforços, não tinha o Nuno, não tinha o Garré, não tinha o Lloyd. A equipe não era organizada. A equipe deixava espaço. E isso você não precisa ter Lloyd, Garré e Nuno para você organizar. A equipe deixava amplos espaços da zaga pro meio de campo. O meio de campo muitas vezes sumia. E aí não é métrica? É métrica, cara. Carioca é métrica. Carioca você faz a métrica do trabalho do treinador se ele está sendo no mínimo, minimamente organizado. Se ele tem alguma variação tática, se ele tem jogadas ensaiadas. Porque esse é o tempo que ele tem, com o jogo rolando, ele consegue testar. Carioca é teste. Beleza, a prova real mesmo de você saber se o time precisa de questão de reforços é contra os grandes do Rio. Ok, ali você tem contra os grandes do Rio, você, não, realmente precisa de reforço. No ataque, na zaga, no meio de campo, na defesa, nas pontas, no gol, ali você avalia. Mas taticamente você avalia ali. Se o treinador consegue exercer uma melhora, uma mudança, se o time é organizado, se o time tem uma tática boa, se o time consegue variar essa tática durante o jogo, numa situação de dificuldade. E o cara, ele não conseguia exercer nada disso. Tanto é que tomou sufoco contra o Volta Redonda. E aí o pessoal vem dizer que Carioca não é métrica, Carioca não serve pra nada. Serve pra você avaliar o treinador. E desde lá, o trabalho do Carille vem sendo ruim. Foram 3 contra o Flamengo, 5 clássicos, né? O Vasco disputou 3 jogos do Flamengo, 1 contra o Fluminense, 1 contra o Botafogo. O Vasco de 5 clássicos ganhou 1, não é métrica? De 5 clássicos o Vasco ganhou 1. Com o Botafogo que o John Textor abandonou. O brasileiro começa ruim, né? Jogando ruim. Os resultados estavam vindo, ok. 2-1 no Santos, ganhou do Sport. E contra o Corinthians? Por que a equipe não foi organizada? Léo, tinha 8 reservas, mas a equipe tinha que ser organizada. Se a equipe fosse organizada, poderia perder o jogo. Isso não é uma questão. Poderia perder o jogo, mas não teria perdido de 3 da forma como foi. Da forma como foi vergonhoso. Se fosse uma equipe organizada, não teria tomado 2 gols do Ceará. O Carille era um técnico que nós conhecíamos como o técnico da defesa. O cara que organiza a defesa, que tem defesas sólidas, defesas que não são vazadas. O Vasco é o time que mais tomou gol, se duvidar, na temporada. O Vasco tomou muito gol. Dentre os grandes, o Vasco acho que é o time que mais tomou gol. Dentre os do Rio, eu tenho a certeza. Patético, cara. O trabalho do Carille foi patético no Vasco, entendeu? Porque a gente, como mais uma vez eu insisto, gente, nós não estamos falando aqui que nós estamos exigindo jogadores que tenham uma técnica apurada, né? Jogadores de nível Coutinho pra cima, não é isso. Mas o time tem que ser organizado taticamente. E o Vasco não é organizado taticamente. Cara, ele não consegue organizar um time. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vasco foi melhor que o Cruzeiro no primeiro tempo. Um jogo péssimo, um jogo horroroso, um jogo cansativo. Eu tava vendo lá com os meus amigos lá. Gente, jogo horroroso. Deu vergonha de ver os meus amigos assistindo o jogo do Vasco. Eu não tinha só vascaíno. Tinha flamenguista, tinha botafoguense. E era eu e mais um amigo vascaíno assistindo. Deu vergonha, cara. Deu vergonha de ver. Os caras tinham acabado de ver o jogo do Flamengo. Botamos no jogo do Vasco. Cara, e assim, Vasco e Cruzeiro. Os dois times horrorosos. Não conseguindo acertar toques, passes de 1 metro, 2 metros. Os caras errando passes de uma forma ridícula. Foi um péssimo jogo. Qualidade péssima das duas equipes. Só que o Vasco parecia que sairia com resultado melhor daquele jogo, né? Inicialmente parecia que o Vasco iria ter uma solidez maior, né? E após o gol do Cruzeiro, o Vasco volta a ser um bando em campo. Claro, o Cássio teve uma ótima partida contra o Vasco mais uma vez, porque ele resolve jogar só contra o Vasco, parece. Contra os outros times ele franga, contra o Vasco ele faz, né, ele virou Neuer, né? Então ele teve 3 defesas ótimas na partida, né? Sem dúvida mereceu levar o troféu de melhor jogador e garantiu a vitória do Cruzeiro. Uma vitória que o João Vitor falha no lance do Cruzeiro, ele falha na marcação e tomamos o gol de sobra ali. A zaga perdida, os laterais perdidos. Mais uma vez, cara, o time do Vasco perdido em campo. Não é... A gente chega aqui pra falar e a gente não fala nenhuma novidade. Essa é a grande questão. É sempre a mesma história. Sempre a mesma história. O Vasco não é um time organizado, o Vasco não consegue exercer uma pressão no adversário, o Vasco deixa as linhas muito separadas, os jogadores de meio de campo entram nesse buraco que fica no campo do Vasco, eles conseguem jogar ali, fazer as jogadas e chegar ao gol. É isso, é simples. E a gente tem que viver de lampejo, de cruzamento para a área para o Verratti cabecear, que os times já estão entendendo como marcar o Verratti. Você botar 2 marcadores, você complica muito a vida do Verratti, e o Vasco não tem jogadores que pisam dentro da área. Tem poucas jogadas de profundidade, né? Então o Coutinho ele não está conseguindo fazer a profundidade, o Nuno não está conseguindo fazer
fazer a profundidade. Eles preferem pegar a bola, ir adiante e cruzar pro Verratti. O Verratti tem que decidir. E aí é até uma covardia com o Verratti. E o Vasco continua nessas jogadas, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Joga pro lado direito, joga pro lado esquerdo, joga pro lado direito, joga pro lado esquerdo, cruza. E joga pro Verratti ter que se virar lá dentro da área pra ver se sai alguma coisa. Esse é o jogo do Vasco. Esse é o jogo do time do Carille, né? Então se você se questiona se, realmente, será que, poxa, ele deveria cair? Eu tava falando com meu amigo meu amigo vascaíno lá na festa que a gente tava. Eu comecei a enxergar com bons olhos o Diniz, cara. Cara, ele me fez enxergar com bons olhos o Diniz nesse momento, achando que o Diniz pelo menos pode organizar essa equipe, né? Ele tem um jeito de jogar que não me agrada. Eu não acho que o time do Vasco vai saber jogar dessa forma. Espero que ele consiga compreender isso, se ele vier, que é um nome, eu acho que mais cotado pela questão que o Pedrinho gosta dele e que ele declarou, né, aquilo que eu já disse no vídeo inicialmente. O Diniz, espero que ele entenda que o Vasco não consegue sair jogando com a bola. Não tem jogadores técnicos para isso, né? Mas eu espero que pelo menos ele junte esses espaços que o Vasco deixa em campo e faça uma equipe sólida. É a única coisa que eu desejo, cara. Porque é muito difícil assistir o Vasco jogando. É sofrível você ver um Coutinho que tem um pensamento muito rápido, os jogadores não acompanham. E, gente, é isso. Torcer para que o Vasco consiga trazer um técnico bom, né? Que aconteça o melhor para o Vasco, que o Felipe consiga, pelo menos, organizar essa equipe enquanto não chega esse treinador. E vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Então me diz o que você acha aí da demissão do Carille, qual técnico o Vasco deveria trazer que seja viável, tá, gente? Por mim, o Vasco traz o Klopp, mas é um treinador que seja viável para a equipe do Vasco, tá bom? Que esteja aí no cenário nacional ou internacional, mas que seja um cenário real. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal e até mais. Um abraço.